Olá, gente. Boa tarde. Desculpa uns minutinhos de demora. Rolou um desespero aqui, eu esqueci como é que faz live. Eu vou convidar aqui a Flora, tá? Pra gente começar. Olá, todo mundo vai entrando. Obrigada, viu, por vocês estarem aqui. Oi, Flora. Boa tarde. Você me desculpa. Eu esqueci, gente, como que faz live. Eu não tava achando o botão mais. Mas agora deu tudo certo. Gente, oi? Tá ruim, tá, você tá conseguindo me ver? A luz atrás de você tá mais forte do que você. Aí Eu tá acho um que eu vou pouco fazer o difícil. contrário, melhor. Isso, ficou ótimo. Deixa eu só fechar uma porta. Tá ficando na frente, mas vai dar certo. Eu tô te ouvindo bem. Tá bom. Então, um monte de gente já tá entrando. Acho que a gente já pode começar. Olá, todo mundo. As gatinhas são quatro gatas? Ou quatro gatos? Olha, eu vou tentar fazer, tá, gente, sem o fone, mas se o cachorro estiver atrapalhando muito, vocês me avisam. Então, eu tô aqui com a Flora do Bujoterapia. Eu tô muito feliz por ela ter aceitado o meu convite. Igual eu já falei, a Flora é uma das que eu mais acompanho aqui pelo Instagram. E vou apresentar muito rápido, mas eu vou deixar para ela mesma se apresentar. Pelo que eu sei dela, né, que eu olho no Instagram, a Flora é psicóloga. Adorei a linha que ela falou, fenomenóloga existencial. Achei sucesso. Eu dei uma vasculhada aqui no Instagram dela e eu vi que o primeiro post foi dia 10 de janeiro de 2018. E aí eu queria que você começasse falando pra gente como que você conheceu o método Bujo e quando que você começou a fazer, ou você já começou a fazer e já foi postando. Então, na verdade, eu conheci no final de 2017. Foi bem no final do ano mesmo, porque eu ganhei de presente de aniversário um caderno em dezembro, né, no começo de dezembro. E sempre gostei muito de caderno. E aí eu comecei a dar uma pesquisada assim em coisas para fazer com um caderno na internet, no Pinterest, porque eu sempre gostei do Pinterest, sempre fui louca de ver referência no Pinterest. E aí achei algumas coisas de lettering. E aí eu comecei a ver umas coisas de lettering e acabei caindo no bujo. Quando eu vi um negócio que misturava caderno, papelaria e organização, assim, eu achei muito legal. E aí, eu sou muito uma pessoa da internet. Tudo que eu faço, assim, eu já pesquiso no Instagram. Então, eu vejo uma loja, eu pesquiso no Instagram, eu vejo alguma coisa, eu vou atrás e tal. E aí, eu comecei a ver vários Instagrams de Bullet Journal, eu comecei a acompanhar, assim, acho que os primeiros que eu comecei a acompanhar foram o da Tats, né, do Bujolizando. Aí tinha era da Letícia, que era mais de lettering, mas ela fazia bujo também. Tinha alguns perfis que já nem, hoje em dia elas nem estão tão ativas mais, mas a Tati é a única que eu acho que continua. E aí, eu comecei a acompanhar e aí eu comecei muito, eu fiquei muito animada. Eu queria muito compartilhar com as pessoas o que eu estava fazendo. Até cheguei a postar uma ou duas fotos do meu perfil pessoal, assim, mas não eram, as pessoas não tinham o mesmo interesse que eu tinha e tal. Aí eu falei, esse negócio tá sendo tão legal para mim, eu quero muito mostrar isso para alguém. E aí eu fiz o perfil porque eu queria mostrar para alguém, eu queria ter alguém para falar para mim que tava legal, eu queria uma coisa assim. Só que aí quando eu fui pensar, né, eu falei, bom, eu vou precisar pensar em alguma coisa que tenha a ver comigo. E como eu sou psicóloga, e eu já tinha sentido muito essa característica. Assim, eu estava usando, sei lá, nem um mês ainda o bujo, né? Mas eu já estava muito sentindo o quanto estava me ajudando e tal. Aí eu criei o perfil com esse nome e ficou. E eu acho que uma das coisas que mais fez sentido para mim até hoje, assim, não me arrependo de nada desse processo. Legal. Então você já respondeu várias perguntas que eu ia te fazer de uma vez, né? Então, por que Bujoterapia? E se você tinha, né, começou a publicar junto quando você começou a fazer. E aí eu queria que você falasse um pouco mais a importância, né, que o bujo tem na sua vida, que no livro, né, você chega a falar que
né, que você estava passando por uma depressão, enfim, que você estava precisando de como se fosse uma Sim. válvula, né, de escape, assim. Eu queria que você falasse um pouco do como que o uso que ele começou a ter na sua vida e hoje qual que é a importância que ele vê, que você vê nele, assim, para você. Então, hoje eu não consigo ficar sem meu bullet journal. Eu me sinto, eu fico. Eu não acho que eu sou dependente dele, mas ele me ajuda muito num nível que eu preciso ter as coisas anotadas para conseguir me organizar, porque senão eu começo a ficar muito atordoada. Como, além de tudo, eu trabalho com horários, né, meio diversos, meio atrapalhados, assim, eu preciso muito ter uma organização, senão eu não consigo trabalhar, assim, não tem como. Então, ele é muito fundamental hoje na minha vida para minha organização mesmo, assim, sem dúvida, mas também ele me ajuda muito a perceber as minhas coisas. Então, por exemplo, eu faço a minha terapia com o meu bujo e o meu journal do lado, um do lado do outro, porque aí eu dou uma vasculhada, assim, no que eu anotei e tal, vou lembrando dos dias, isso me ajuda a lembrar coisas que eu senti que às vezes eu achei que era importante de levar na terapia, de trabalhar e eu não trabalhei. Então, me ajuda muito aí tendo uma visão geral e aí percebendo também, por exemplo, agora eu tô fazendo um tratamento para dor nas costas, né? E aí eu fui dar uma olhada, assim, qual foi a primeira vez que eu senti essa dor? E eu falei, gente, já faz muito tempo, eu não tinha percebido, eu anotei, não dei bola para isso, tal. Então, assim, ele me ajuda muito, não só a me organizar, mas a também ter um entendimento de mim mesma, dos meus processos físicos e emocionais, assim. Então, para mim é uma ferramenta extremamente potente de autoconhecimento, assim. Então, às vezes eu acho que eu tive um mês que eu tô me sentindo mal, foi um mês horrível, aí eu vou rever no bujo várias coisas legais que eu anotei, que aconteceram, que eu fiquei feliz e tal. Eu falo, nossa, gente, na verdade não, eu tô, provavelmente terminei o mês num momento ruim e tô achando que o mês inteiro foi assim, mas na verdade foi muito legal. Então, assim, hoje a importância dele para mim é justamente de me ajudar a perceber essas coisas, ter esse outro olhar para as coisas e a organização, sem dúvida, porque eu não vivo. Para quem perguntou, esse aqui é o Thorsten, que está aqui no cantinho, ganhando um carinho. Tinha mais uma parte da pergunta, né, que eu acho que eu não respondi. No começo, qual que No foi? começo, Porque isso. Já até lembrei. Que eu escrevi do negócio, eu escrevi sobre a depressão, né? O que que aconteceu? Eu me formei, quando eu me formei, eu fiquei muito mal. Assim, logo que eu me formei. E eu demorei, eu comecei, eu, sei lá, assim, né? Perdi meio o chão, assim, de opa, agora a vida não tá mais direcionada, né? De repente eu tenho que saber o que eu vou fazer com a minha vida e tal. Aí eu fiquei muito mal, e aí eu tive uma depressão, foi uma depressão leve. Como eu já faço terapia há muitos anos, a gente identificou rapidamente, eu comecei a tratar, tal, não sei o quê. E aí, eu estava tratando a depressão ainda quando eu descobri o Bullet Journal. O tratamento já estava avançando, mas o Bujo me ajudou demais, porque primeiro, uma coisa muito básica que foi muito importante para mim, controlar a medicação que eu tomava. Por quê? Porque quando eu comecei a usar o bujo, eu estava na reta final do meu tratamento da depressão já. Então, ele foi me ajudando a entender que eu estava melhorando, a perceber que mesmo quando eu não estava me sentindo tão bem, não era mais tanto quanto antes, assim. Então, me ajudou a visualizar essas coisas. Mas, principalmente, uma coisa muito concreta que foi medicamento. Por quê? Porque tratamento psiquiátrico bem feito, né? Você vai retirando a medicação gradualmente. E eu tinha uma coisa que eu tomava tantos miligramas num dia, e era 2 dias outros miligramas, depois era um dia não sei o quê. Era uma retirada toda doida, assim, de medicação. E eu tinha que ter um lugar para me planejar, assim. Então eu colocava uns adesivos de comprimido com a cor do comprimido que era para eu tomar em cada dia, para eu não me atrapalhar e tal. E aí, essa vantagem visual do bujo me ajudou muito a conseguir lembrar e controlar também, e até perceber, assim, como eu ia me sentindo com a variação da medicação e tal. Então, na questão da minha depressão, me ajudou tanto no meu autoconhecimento e de ir percebendo, por exemplo, coisas que me faziam me sentir bem, que eu tinha anotado para eu continuar fazendo, coisas que não foram legais para eu deixar de lado. Até a questão que, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então ter as coisas anotadas, organizadas, visualizar, sempre me acalmou muito. Então, ele foi me ajudando a me sentir melhor, mas também me ajudou a me organizar para manter o meu tratamento de uma forma adequada, porque eu tenho a cabeça péssima para medicamento, eu esqueço de tomar, eu pulo o dia e tal. E remédio psiquiátrico, a gente sabe que não pode fazer isso. Então, foi muito importante para mim, nesse período, além de tudo, ter como controlar isso de uma forma visual, porque aí eu bati o olho e lembrava e não esquecia. E assim, então, foi bom em vários sentidos. Isso foi
quando eu comecei o Bujo, né? Assim, então ele me ajudou muito nessa fase, e foi aí que eu fui percebendo tudo que o Bujo podia fazer por mim também, sabe? Foi bem legal, assim, esse começo. Uma coisa que você falou agora que eu acho legal, talvez você falar, como que você aplica na sua vida, assim. O que que você anota no seu bujo de registro diário e o que que você anota no seu journal, né? Que é o seu diário, assim. Qual que é a diferença entre eles? Uhum. Então, o Bullet Journal, vocês que estão lendo o livro, né, que já até, não sei se já passaram por essa parte, mas ele tem uma forma de anotação que é o registro rápido, né? Que é uma forma de anotação muito concisa. Por quê? Porque o Bullet Journal ele é pensado para ser prático, né? Assim, a ideia do Bujo é que você não precise de muito tempo para ele, assim. Então, tudo no método em si é pensado para ser prático. Então, por exemplo, os sinais que a gente usa para anotar, por que é um pontinho e não um quadradinho, que seria mais instintivo? Porque o pontinho é rapidinho de fazer, né? Então, a ideia do método é que seja tudo muito prático, muito rapidinho de fazer. E aí, o registro rápido entra nisso, que é o quê? Você anotar, sei lá, se eu tive um dia bom, eu vou anotar dia bom, feliz, animada. Eu posso até anotar alguma coisinha a mais, né? Mas ele é bem direto. Às vezes, quando eu tô com alguma coisa muito específica que eu não quero esquecer, eu até anoto de uma forma mais extensa, mas não é essa a proposta do método. E aí, eu sou uma pessoa que eu preciso desabafar. Então, no journal, que é o meu diário, eu escrevo corrido. Então, eu escrevo bem diário, assim, tipo, hoje eu fiz isso, aquilo, e aí eu me senti assim, e agora eu tô pensando naquilo, eu fiquei angustiada com uma coisa. E aí eu vou. É muito mais de como eu tô me sentindo mais profundamente e detalhando os sentimentos. O que acontece muitas vezes? Ai, tô angustiada. Eu não sei bem com o que, não sei o que tá acontecendo, eu não entendo muito esse sentimento. E aí eu vou descrevendo o que eu tô sentindo para tentar entender esse sentimento. Então o diário me possibilita ter essa alternativa, entendeu? Então, para mim, a diferença principal é essa, que no Bujo é muito mais direto e no diário é desse jeito. Mas assim, dá para fazer as duas coisas juntas também, né? Eu escolhi separar, principalmente por conta do Instagram, para eu não perder a liberdade que eu tenho de postar as fotos do Bujo aqui, mas ao mesmo tempo não ficar sem ter esse espaço para desabafar coisas mais pessoais, mais íntimas, que às vezes eu não quero postar na internet. Uhum. Para quem perguntou, a gente está fazendo uma leitura desse livro aqui, ó, que é o Método Bullet Journal, que é do Ryder Carroll. E aí, quando a gente chega aqui, ó, na página 297 e na página 298, a gente fica sabendo da Flora, né? E aí tá todo riscadinho, porque, né, eu fiz a lição de casa, fiquei aqui falando sobre ela, né? E aí que tem uma, uma página, né, que foi usada aqui, que ela tinha postado uns 7 meses antes, né, assim, no Sim, perfil eu tenho dela. essa página aqui, de repente eu posso até mostrar depois para vocês o Bujo aqui, porque ele tá. Deixa eu pegar aqui que eu mostro, peraí. Pegar. E aí, enquanto ela vai pegando lá, quem tiver interesse, a gente está fazendo uma leitura coletiva do livro lá pelo YouTube, né? Então, aí, quem quiser já tem três pontos que a gente fez, e aí o próximo vai ser na semana que vem, na quinta-feira, às 4h30. E aí fica gravado, quem quiser, né? Dá para pedir, dá para ler pelo e-book, dá para pedir o livro físico, né? E aí, lá no YouTube é o mesmo nome daqui, né? Caderno Narrativo, e aí tem todas as informações. Eu vou ver até se eu acho aqui. Se eu achar, eu mostro para vocês. Tá. Foi Posso abril, né? enquanto isso? Que você Pode, publicou claro. Tô oferecendo. foi abril. Talvez te ajude. Foi abril. Ah, já até achei aqui, quer ver? Aqui, ó. Essa aqui foi a. Que eu refiz ela, na verdade, né? Não foi essa página que eu mandei. Eles pediram essa e aí eu refiz em um outro papel para eles poderem fazer a diagramação do livro, enfim. Como que foi? Eu queria que você falasse um pouco pra gente, assim, pra todo mundo, né? Como que entraram em contato com você? Como que foi esse pedido para colocar no livro? Você teve algum contato com o Ryder?
Conta pra gente um pouco. Então, na verdade, me chamaram pelo Instagram. Foi a coisa mais esquisita do mundo, assim, porque eu não sei, para quem é criador de conteúdo, a gente vai se familiarizando com isso, mas as pessoas chegam no Instagram mesmo, do tipo, oi, tem uma proposta, você topa? É uma coisa muito. Na época, né, assim, eu não estava acostumada com isso, assim. Então eu achei que era mentira, foi muito esquisito. Me mandaram mensagem assim, oi, eu sou da editora Paralela que veio, né? Que acho que é um selo dentro da Companhia das Letras, se eu não me engano. E aí eles entraram em contato e falaram, é fulana da editora Paralela, tal. A gente gostou muito de uma página do seu Bullet Journal, eu queria conversar com você para ela entrar no livro oficial do método que vai ser publicado aqui no Brasil. Aí eu fiquei assim, primeiro que o Bujo não era o que é hoje, né? Assim, não era uma coisa tão conhecida, tão falada. E aí eu fiquei pensando, gente, qual a chance deles estarem trazendo o livro do método Bullet Journal para o Brasil? Assim, sabe? Eu não estava botando muita fé. Aí eu desconfiei, né? Falei com algumas pessoas, falei, gente, será que eu me arrisco de, né, ver esse negócio e tal? E aí eles me pediram para mandar por e-mail, eles me mandaram por e-mail e tal. E aí, enfim, aí eu falei, bom, né, mal não vai me fazer. E aí, assim, eles falaram que eles tinham feito uma seleção de algumas páginas, que o Ryder queria muito que os livros, as referências que aparecessem no livro de cada país fossem do próprio país, né? Então, ele queria muito que fosse da comunidade daqui mesmo as referências que aparecem no final. E que eles tinham feito uma seleção e que ele tinha aprovado, assim. Isso foi um choque para mim na época. Eu falei, nossa, como assim o Ryder? Porque ele é muito incrível. Assim, quem não conhece, não acompanha os vídeos que ele faz, as coisas que ele fala, vale a pena acompanhar, quem entende inglês. Porque ele tem ele estudou muito sobre muitas coisas e ele tem uma percepção muito incrível de mundo, de vida, assim. Então, foi muito... Na época, eu nem tinha essa percepção tão grande, assim, mas eu sabia que ele era muito importante, né? E aí falaram assim, porque o Ryder aprovou as imagens e tal. E eu fiquei assim, gente, como assim? O Ryder aprovou as imagens que elas escolheram, né? Ele viu minha foto, assim. Eu fiquei pensando. E ainda assim, é uma página, não sei se vocês repararam, mas é uma página que tem vários eventos do meu mês, assim, umas coisas tipo viagem para o sítio, lançamento do livro, encontro de família, umas coisas assim. Eu falei, gente, assim, é muito pessoal, né? E aí, eles falaram que queriam colocar a imagem no livro, me mandaram por e-mail depois, né? Eles pediram um e-mail, mandaram por e-mail um termo lá para eu assinar de autorização de uso de imagem e tal. E eles me pediram para refazer a página em uma folha sulfite que não fosse pontada, não fosse nada, porque eles colocariam o padrão pontado na própria diagramação do livro. Então eu refiz a página, escaneei e mandei para eles. Eu não tive contato pessoalmente com ninguém. Né? Então, eu mandei tudo escaneado por e-mail, pelo correio. Não, mandei tudo pelo correio. Eu fiz a página, é que eu tirei uma cópia. Mandei por e-mail, por correio para eles, o documento e a página, uma cópia de cada coisa. E aí, saiu o livro, assim. Na verdade, assim, eles tinham me falado que eles iam me mandar o livro, né? Um kitzinho com o livro, tal, não sei o quê. Eu nem sabia que ia vir outras coisas além do livro. Aí passou, quando o livro foi lançado, eles me mandaram o livro com marcador de página e um caderno, que era um caderno da Cícero, pretinho, básico, tal, escrito Bullet Journal, tal, com a caligrafia do slogan, né? Da marca Bullet Journal mesmo, né? E aí eu fiquei super feliz e tal, e foi uma coisa muito doida na minha vida, assim, ver meu nome no livro, ver, né, publicado ali, assim, porque acho que até ver o livro eu não tinha entendido muito o que estava acontecendo, assim, porque foi muito bizarro. Eu não sabia quem eram as outras pessoas que iam participar, né, enfim. Mas foi muito legal, assim, e foi bem atípico para mim, né? Assim, nunca tinha acontecido nada parecido, mas foi bem simples também. Foi isso. Eu mandei o documento, mandei a imagem e eles fizeram o livro e me mandaram depois uma versão do livro para eu ter em casa, assim, né? Então eu ganhei o livro de presente, o caderno. Que legal. O caderno que você ganhou era aquele primeiro caderno do Bullet Journal ou eles fizeram uma Não, adaptação? não, eles fizeram uma versão brasileira. Eu nem sei onde ele tá, porque quem usou esse caderno foi a Jê. Ela fez o bujo dela agora. O bujo que molhou, que o pessoal que me acompanha sabe, que molhou, que rasgou, que não sei o quê, que os gatos derrubaram o vaso em cima, era esse caderno. Que é um caderno da Cícero. É um caderno
pontado da Cícero normal, a diferença é que ele era capa preta e tinha o escrito Bullet Journal no cantinho. Mas ele é um caderno normal, não é o caderno do método, né? O caderno que ele vende lá e tal, que ele tem, não é esse. É um caderno normal da Cícero pontilhado e é isso, igual o caderno que a gente compra pontilhado normal da Cícero hoje em dia. Legal. Eu queria que você falasse, né, agora que a gente está falando um pouco de papelaria, quais que são os materiais normalmente que você usa, assim, né? Porque isso é uma coisa que muda, né? Então a gente começa, às vezes, né, normalmente, ou a gente começa muito básico e vai ficando muito elaborada, ou o contrário, né? A gente começa muito elaborada e vai só para uma caneta, né? E aí eu queria que você Sim. falasse um pouco assim, quais que você usa mais e e quais que são os cadernos, as papelarias, assim, normalmente, que você. Sua preferência, né, de tipo de caderno, assim, miolo, Uhum. gramatura, enfim. Então, na verdade, assim, eu gosto muito de inventar coisa, mas na prática, o que eu uso mesmo é uma caneta em gel que eu não abro mão, porque eu gosto muito de escrever com caneta em gel. Então, a caneta que eu escrevo no dia a dia do Bujo é uma caneta preta em gel, bem fininha. Agora eu uso a Unibal Signo, né? DX, que é bem fininha, que tem 0,38. Usei Mujo durante muito tempo, parei de usar porque acabou a minha, e aí eu tinha que comprar, e aí pandemia, ficou meio enroscado. Mas eu gosto muito de caneta bem fininha em gel, porque eu gosto de ter uma caneta, que é a caneta que eu sempre vou escrever no bujo para tudo, assim, né? Eu uso muito também, como eu faço rastreamento de leitura, tal, qualquer página assim que eu faço que não é no dia a dia, eu uso caneta, como é que fala? Nanquim, né? Caneta com tinta tipo nanquim, que é Unipin, Micron, essas canetas. Então, eu sempre tenho uma dessas bem próxima de mim. E eu gosto muito de ter algumas brush pens. A que eu mais uso, sem dúvida, são as small brushes. Por quê? Porque eu descobri o bujo através do lettering. Então, eu me interesso muito por lettering. Eu gosto muito de poder fazer um títulos diferentes. Eu não gosto de, não tenho muito criatividade para elaborar nada muito novo, mas eu gosto de fazer título com lettering. Então, eu sempre tenho pelo menos uma brush pen basiquinha, que para mim é fundamental, e marca-texto. Marca-texto eu uso muito, muito, muito. Ou só para deixar em destaque alguma coisa, ou para fazer o título mesmo, que eu faço marca-texto e depois eu escrevo por cima, ou o tracker de leitura, que faz muito tempo que eu uso só marca-texto para pintar também. Então, assim, se eu for parar para pensar em materiais que eu uso dia a dia, sempre, que eu não abro mão, são esses. Mas eu adoro ter, por exemplo, umas canetas coloridas para fazer um título diferente. Eu gosto de ter uma caneta branca para fazer uma iluminação, tal. Foram coisas que, assim, eu fui percebendo conforme eu falava, quero tentar aprender a fazer esse título que eu vi no perfil de alguém, que eu vi no Pinterest. E aí eu percebia que ficava muito mais legal com uma caneta branca dando efeito. Aí eu fui atrás de comprar uma caneta branca, né? Eu não saí comprando um monte de coisa logo que eu comecei. O que eu comprei logo que eu comecei foi o kit de Dual Brush da Faber-Castell, que são essas, quer ver? Essas assim, né? Que são duas pontinhas, que é uma pontinha cônica. Foi a primeira coisa que eu comprei pensando no bujo, porque canetinha, né? E aí eu vi um monte de gente falando que era fácil de achar e que era bom para treinar lettering. Mentira, foi a pior coisa que eu fiz, porque foi muito difícil para mim treinar lettering com isso aqui. Aprendi depois de anos, hoje em dia eu consigo fazer, mas é muito difícil. E aí, conforme eu fui achando difícil, eu comprei o kit da Visa Aquarelle, né? Que era um kit bem baratinho. Agora acho que mudou o nome, agora acho que é Bic Intensity, né? Daquela linha Intensity da Bic, que eu uso muito até hoje. São acho que as brushes que eu mais uso até hoje. Mas isso eu fui comprando conforme eu fui sentindo que eu queria fazer mais coisa e eu não tinha material. Hoje em dia eu tenho muita coisa, então eu uso sempre que dá. Mas eu não preciso de tudo isso, sabe? Assim, e adesivo. Hoje em dia, adesivo e washi tape pra mim é tudo na vida, porque eu não tenho saco de ficar inventando desenho. E aí você cola uns adesivos, cola umas washi tapes, fica prático, fica bonito, fica legal e é ótimo. Então eu uso muito também Freebie, imprimo muito Freebie. Eu gosto, tem a impressora que eu comprei para poder fazer isso, assim. Então, acho que é isso, assim, que eu uso muito mesmo é isso, assim, que eu não abro mão hoje em dia, né? Passei por vários processos. Hoje em dia tá assim. E o tipo de caderno, né, assim, porque Tipo você, de às vezes, você caderno. faz uma aquarela, né? Sim. Então, hoje em dia, eu gosto de. Eu valorizo muito caderno com pontilhado fininho, discreto. Não gosto de pontilhado muito marcado, que eu acho que fica muito, muito poluída a página.
Eu gosto de folha amarelada, prefiro folha amarelada do que folha branca. E, em geral, quanto mais grossa a folha, eu prefiro, porque aí eu fico mais tranquila. Que aí, se eu quiser jogar aquarela, eu jogo, se eu quiser fazer canetinha, eu faço, tal, não sei o quê. Então, hoje em dia, o caderno que eu uso é o caderno da Nuvens Papel, que eu considero o melhor caderno que eu já tive, sem dúvida. Por quê? Porque ele tem essa opção do papel verger de 120, que é bem grosso, e assim, eu não tenho medo de fazer nada, sabe? Eu usei o caderno da Cícero por muito tempo, ele tem a folha bem mais fininha. E eu usava marca-texto e tal, assim, mas eu tinha que sempre tomar um cuidado para não pôr muita pressão na mão, para tomar, né, para não... eu tinha que pensar um pouquinho, assim, não era uma coisa que, nossa, era muito difícil, eu tinha que pensar um pouquinho. Esse aqui, eu faço o que eu quiser sem medo, sem nada, né? Agora, pro ano que vem, o caderno que eu tô montando é um caderno da Mui Mui, que é a loja da Rô, né, que é uma querida que eu acompanho desde o começo, assim, o trabalho dela, gosto muito do que ela faz, e quando ela lançou a loja dela, eu achei o máximo, e eu me apaixonei pelo caderno. E aí eu tô querendo fazer um bujo um pouquinho mais minimalista, assim, um pouquinho mais tranquilo. E aí eu acho que eu vou ficar bem com esse caderno da Mui Mui, que ele é de folha mais fina, que tem folha de 90 gramas, né? Mas ele é papel pólen. Então, o papel pólen, ele aguenta bem mesmo, assim, então eu fiz aquarela, né, nele, assim, com pouca tinta, com cuidado, mas dá para fazer numa boa, assim. Por enquanto, as páginas que eu fiz eu não tive problema. Então, eu prefiro sempre, quanto mais grossa a folha, melhor, mas o próximo ano eu vou usar uma folha mais comum, que é bem comum, folha de papel pólen 90 gramas por aí, e que, por enquanto, que eu tô usando tá sendo super bom, assim, né? Eu acabei de ver que perguntaram dos adesivos, né, da impressora. Gente, assim, eu amo essa minha impressora porque ela é compacta, barata, é HP DeskJet Ink Advantage 2676. E ela é pequena, compacta, barata, funciona. É porque todo mundo Sim. pergunta o modelo da impressora, já falo, já decorei o negócio. Muita gente manda mensagem falando que acha que ela gasta muita tinta. Eu não acho. Para mim, dura super bem. Eu uso um monte. Aí eu compro papel adesivo transparente ou papel adesivo branco, dependendo do que eu quero imprimir, imprimo. Se é colagem, imprimo em papel sulfite mesmo. Então, assim, é bem comum para mim. Só porque perguntaram aí, geralmente tem pergunta. Ah, e é verdade, a Mui Mui agora tem caderno de 120, né? Que agora a novidade, tem 120 gramas também na Mui Mui. Aqui não tinha quando eu comprei. A Rô até falou pra mim, olha, eu vou lançar um caderno de 120, se você quiser. Eu falei, não, eu quero esse mesmo, porque eu tava afim de usar o papel pólen, né? Então é isso. Acabei voltando, mas deu pra entender, eu acho. Deu sim. Aí agora umas perguntas que me mandaram também, né? Assim, uma foi como criar o hábito, né, de escrever todos os dias. Eu queria que você falasse um pouco. Uhum. E a outra que perguntaram aqui foi se você já recebeu críticas por estar usando um bujo. E aí o resto da, não sei, assim. Porque tem gente que não entende e acha que é infantil, né? Não sei se você tá Uhum. conseguindo ver. Aí não. Sim, tô vendo Sim. sim. Então, eu vou começar por essa que tá aqui na tela, que eu acho que é mais fácil. Que eu me lembre, nunca me criticaram. Eu também, assim, só meio que. Ninguém sabe que eu faço bujo na minha vida, além, sei lá, da minha esposa, né? Porque não é uma coisa que eu. Assim, que eu. Oi, olha assim, olha meu bujo, né? Mas assim, em geral, das vezes que eu levei, sei lá, quando eu tava fazendo a pós e tudo mais, as pessoas ficam muito impressionadas, assim. E a primeira coisa que elas falam, ai, faz pra mim, faz esse negócio que você fez ali, pede para escrever título. Então, na pós, eu chegava lá, eles queriam que eu escrevesse o nome de todo mundo com brush pen e tal, não sei o quê. E as pessoas, na verdade, ficam mais impressionadas pelo nível de organização que é ter um bullet journal do que qualquer outra coisa. Não sei se alguém já pensou, nossa, né, que, sei lá, infantil, né, igual falaram na pergunta, mas nunca falaram isso para mim, né? Em geral, as pessoas que tiveram contato com isso comigo falam, nossa, que legal, né? Que coisa bacana, me explica como é que faz e tal. Sempre, o que eu sempre senti foi mais um interesse, e como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de organização, assim, eu sou bem bitolada com organização, as pessoas que me conhecem bem falam, nossa, tinha que ser você, a sua cara, não sei o quê, né? Então, assim, mas crítica mesmo, que, ai, nossa, infantil, nossa, nunca ouvi, nunca falaram diretamente para mim, então não sei dizer, de verdade.
E sobre hábito, né? Que era a outra pergunta, sobre como criar o Criar o hábito. hábito. O que eu acho que, para mim, são assim as dicas fundamentais para você criar o hábito de usar o Bullet Journal sempre. A primeira coisa é ter ele com você o tempo todo. Então, por exemplo, tinha uma época que eu guardava o bujo na minha mesa de cabeceira. Então, ele estava ali, eu acordava, a primeira coisa que eu via era ele, já pegava. Né? Eu sempre carrego ele na bolsa para todo lugar que eu for. Né? Quando eu chego no trabalho, eu sento na mesa, me arrumo na mesa, abro o bujo, ele fica aberto em cima da mesa o dia inteiro. Né? Quando eu estou aqui, agora que eu estou de home office, aqui também, eu abro ele no começo do dia, deixo ele aberto e ele fica aberto o tempo inteiro. Então, assim, ter ele à vista o tempo todo ajuda muito, porque a gente que gosta, você fica querendo arrumar motivo para anotar coisa, entendeu? Então, ajuda, porque você vai se estimulando ali conforme ele está próximo, né? E uma outra coisa que eu acho que ajuda muito é você incluir ele na sua rotina, em algum momento da rotina. Então, por exemplo, vai ser o momento assim, eu vou acordar, tomar café da manhã e aí é meu momento bujo. Ou antes de trabalhar é meu momento bujo. Ou antes de dormir é meu momento bujo. Eu tenho vários, né? Porque eu uso o tempo inteiro mesmo, assim. Eu anoto o bujo no bujo ao longo do dia inteiro, assim. Hoje eu já anotei nele umas 3 vezes. Então, assim, eu vou pegando, porque para mim é muito natural. Mas para quem não tem o hábito, é legal, assim, você associar com algum momento. Então, por exemplo, se começar o dia, você começa já esqueceu, deixa na sua mesa de cabeceira que antes de dormir você vai pegar ele e pelo menos dar uma olhadinha, entendeu? Então entra meio que no seu ritual noturno, tipo, coloquei pijama, escovei o dente, vou deitar, pego o bujo, dou uma olhadinha, por exemplo. Né? Para mim, essas são as principais dicas. Carregar para todo lado, deixar ele à vista e associar com algum momento da sua rotina. Eu acho que funciona muito para mim. Então, em geral, são essas as dicas que eu dou para criar o hábito de usar sempre. Agora, duas perguntas assim, bem curiosidade mesmo. Qual que é a coleção mais recorrente que você faz no seu bujo? Então, começa o mês sempre. Eu acho que eu tenho um palpite, mas eu queria A ver se coleção você... mais o quê? Falhou um pouquinho. Mais recorrente, que você faz sempre. Todo mês você não deixa de fazer. E qual que é a coleção mais estranha que você já fez, assim? Que você fez uma vez e talvez até já largou pra lá. Então, coleção mais recorrente, provavelmente você acertou qual era, que é a de leitura, né? É essa aqui. Eu faço todo mês. Eu comecei a fazer em janeiro, eu não fazia antes, comecei a fazer esse mês, mas eu não abro mão, gente. Isso aqui é muito legal. Gosto muito, então eu faço todo mês essa coleção. Desde o começo do ano, eu nunca parei de fazer e não abro mão dela, né? As outras todas eu abandonei. Todas as outras coleções. Mensais, anuais, tirando as de livros eu nunca abandono. Anual de livros que eu li no ano e tal, eu nunca abandono. Mas as coleções, já tentei fazer coleção tracker de menstruação, abandono. Já tentei fazer tracker de humor, eu abandono. Já tentei fazer coleção de gratidão, agora novembro eu fiz, eu abandono. Abandono tudo. Agora, essa eu nunca abandono. Agora, a coleção mais estranha que eu já fiz, nossa, não sei, assim, deve ter sido do meu primeiro bujo, provavelmente, que eu inventei umas coisas aqui. Acho que a coleção mais abandonada do meu bujo foi essa aqui, que era 50 coisas até julho de 2018. Acho que eu não fiz metade disso até hoje e nunca mais olhei para ela. Mas mais estranha, não sei, assim, eu já fiz essas classiconas. Eu acho que eu nunca criei uma coleção muito esquisita. Assim, já tentei criar coleção de skincare, já tentei criar coleção para fazer atividade física. Tô até vendo aqui se tem alguma coisa muito esquisita que eu fiz, mas não, acho que não. Acho que estranha, nunca fiz. Eu fiz uma coleção, não era bem uma coleção, mas era um calendário de bloquinho de carnaval que eu queria ir no ano, assim, tipo, eu anotei a data e quando seria cada um dos bloquinhos que eu não queria esquecer. Acho que foi talvez a coisa mais diferente, assim. Eu não me lembro de ter feito nenhuma coleção estranha. A única coleção que eu desenvolvi para mim, foi
um tracker que eu fiz uns meses atrás, que era um tracker bem completão, meio tudo junto, que eu juntei referências de várias pessoas e desenvolvi o meu, que ele era um tracker principalmente para monitorar a menstruação, mas sintomas também, porque eu estava fazendo um acompanhamento, enfim, médico com a psiquiatra e tal, e eu precisava registrar algumas coisas. Eu até acho que eu tenho aqui em algum lugar ele. Foi esse aqui, que foi uma página que bombou, porque a Thaís do Vida Organizada compartilhou, que é assim, data da menstruação, dia do ciclo, atividade física, qualidade do sono, e aí alguns sintomas, tipo cólica, dor de cabeça, irritação, não sei o que, foi a que eu desenvolvi. Mas ela não é nenhuma coleção muito diferente, ela só é uma coleção que eu fiz do meu jeito muito específico, sabe? Eu vou só aproveitar um gancho aqui. Acho que a Fê falou que ela começou a seguir tem pouco tempo, não sabe se faz do jeito certo, né? E fica sem graça de achar. Acho que talvez ela quis falar que é coisa para mais jovem, né? E aí, só uma coisa Sim, que acho que tem a ver com o que a Flora estava falando, é muito estranho a gente pensar, né? Porque teoricamente a gente vê mais mulheres fazendo, né? Tem uma faixa etária que, se você for pensar, não são pessoas tão jovens assim, né? Mas a gente acha que são, a gente tende a acreditar que é. E eu gosto só de lembrar que quem inventou é um cara que tem 40 anos, né? Então, assim, sim, eu acho que é a coisa exatamente. melhor pra gente lembrar, né? E Sim. não sei, né? Essa ideia de jeito certo, não tem, É que, né? na Igual você. verdade, eu acho que. É que eu acho que assim, tem tanta referência na internet que às vezes as pessoas acham que tem um jeito certo de fazer. É por isso que toda vez que alguém começa a me perguntar sobre Bullet Journal, eu recomendo muito que leia o livro. Porque no livro você entende qual que é o princípio do método. E assim, não é que ele propõe as páginas que ele propõe porque é o jeito certo de fazer. É porque tem uma lógica que ele desenvolveu que funciona. Mas assim, se você, por exemplo, índice, o índice é super importante para o método dele, porque senão você perde as páginas no Bullet Journal. Mas tem muita gente que esquece de preencher o índice, eu mesmo esqueço de preencher, que não usa, que fala, eu acho inútil. Então não faz. Não tem que fazer, né? E para mim é inútil fazer igual página de quiz, né? Ele nem fala no livro, na página de quiz, se eu não me engano, mas depois entrou no método, né? Eu acho inútil. Realmente, é uma página que eu faço porque eu acho ela bonita, né? E porque para mim é legal porque eu ensino as pessoas a usar os sinais. E eu gosto de ter ela porque eu vou olhar depois, daqui a uns anos, se eu parar de fazer bullet journal em algum momento da minha vida, passar 15 anos e eu não lembrar mais as coisas, eu tenho uma legenda ali para saber o que eu quis anotar, entendeu? Mas ela não é uma página fundamental. Se você sabe os sinais, tal, então não precisa fazer. Entende? Se você. Então, não, sei lá, se eu faço registro semanal, talvez eu não sinta tanta falta do registro mensal quanto eu sinto quando eu faço o registro diário. Porque, por exemplo, faz certo ou faz errado. 90% das pessoas faz registro semanal, né? Isso não existe no método. Não existe registro semanal no método, né? E o Ryder fala no livro que as pessoas que usam o método foram criando outras coisas que não são obrigatórias, mas que foram as necessidades de cada pessoa. Então, tipo, faz sentido, sabe? Então, assim, não tem idade para usar bullet journal. Eu tenho seguidor que tem 50, 60 anos, que está começando a fazer bujo agora. E não tem regra, ele tem um direcionamento porque ele é um método, mas você pode adaptar para o que você quiser, porque um dos princípios do método é que ele é completamente adaptável. E eu acho que às vezes a gente esquece disso, porque tem essa coisa de quais são as páginas que tem que fazer e tal, não sei o quê, e aí as pessoas esquecem um pouco que, na verdade, o básico do Bujo é que você adapta para o que você precisa. É que algumas pessoas foram criando coleções que são muito legais e que funcionam para todo mundo, e aí muita gente foi reproduzindo. Mas não quer dizer que aquilo é uma regra, né? Legal. Eu acho que tá acabando. Eu acho que só uma pergunta assim: quantos bujos você já usou, né? Eu não sei se você chega a usar um por ano, né? Eu vi uma vez uma foto que você colocou, cada ano tinha um bujo, mas como que é? Cada ano que muda você faz um novo bujo, você usa ele até o final. E além do bujo, quantos outros cadernos você usa ao mesmo tempo? Por exemplo, eu sei que você tem Tá. o caderno de leitura, você tem seu diário, É. né? Enfim.
Então, assim, isso de se eu uso um bujo por ano, tá? Olha, eu já usei. Meu primeiro caderno foi um caderno, eu fazia os cadernos no começo, né? E aí eu comprei uma capa da Craft, tipo TN, né? E aí eu usava os caderninhos na capa. Esse foi o primeiro ano, então eu usei o ano inteiro desse jeito, né? Em 2018. Quando virou para 2019, eu quis fazer um caderno que fosse um caderno único. Na época, eu ainda achava que dava para saber que o caderno ia durar o ano inteiro, entendeu? Aí eu comprei um caderno com mais páginas e tal, não sei o quê. Aí eu usei ele até setembro. E aí ele acabou. E aí eu comecei em setembro um caderno novo. Setembro não, em outubro. Comecei um caderno novo. E aí eu fiz outubro, novembro e dezembro. Aí eu falei, sinceramente, não vou deixar esse caderno só algumas páginas feitas para largar e começar um caderno novo. E aí eu continuei. E aí eu fui fazendo isso. E aí eu não me importei muito mais de virar o ano e ter que trocar o caderno. Esse ano, como tiveram os lançamentos do caderno da Mui Mui, teve o lançamento da Nuvens e tudo mais, eu fiquei muito animada de comprar cadernos novos, de começar um caderno do zero, a sensação de você pegar um caderno novo e começar a entender como é que funciona o papel daquele caderno. Eu gosto muito disso. Então eu quis comprar um caderno novo para começar, porque assim, ó, a gente está no começo de dezembro, eu não sei se vai dar para ver, mas meu caderno está aqui, tem esse tanto de página ainda. Provavelmente dá para eu terminar dezembro e dá para fazer, sei lá, janeiro, talvez ainda. Mas assim, eu ia ter que trocar de caderno logo mais, de qualquer jeito, então eu tô curtindo esse processo de trocar de caderno. Mas é uma coisa que eu sinto a cada ano, porque a minha ideia quando eu comprei esse caderno bem grosso era virar o ano com ele. Mas aí eu percebi que eu tô com vontade de comprar um caderno novo, então assim, isso vai muito do que eu tô sentindo em cada ano, não tem uma regra, né? Então, eu tive no total esse da Craft, que foram vários caderninhos, que eu acho que foram 5, 6 caderninhos, porque eles duram tipo, 3 meses cada um. Eu tive um caderno da Books Decor, que foi de 2019. Aí depois, na segunda metade, eu usei o da Cícero. Aí esse ano eu continuei usando o da Cícero no começo do ano, mantive o mesmo caderno. E aí eu migrei para esse da Nuvens que eu estou usando hoje, que eu vou agora no final do ano encerrar ele e começar um caderno novo da Mui Mui, né? E eu curto também trocar a marca do caderno, eu acho legal. Atualmente, eu uso o meu Bullet Journal. Eu tenho um planner, né, que é só para trabalho, exclusivo para trabalho, ele nem aparece muito no meu perfil por conta disso, porque, enfim, né? Mas eu preciso dele para organizar o horário, é muito difícil para mim trabalhar sem ele. E aí eu tenho diário de leitura, que ele é um diário de leitura da Nuvens Papel mesmo, que ele é prontinho, diagramado para ser um diário de leitura. Eu tenho um caderno que é o caderno inteligente, que eu faço registro só das minhas leituras favoritas. Então a ideia é fazer uma página mais visual, com colagem e tal, dos livros que eu mais gosto, dos filmes que eu mais gosto, das séries que eu mais gosto. Então ele é um caderno mais assim, porque eu gosto de ter uma coisa visual, é mais de curtição, assim. De registro é o diário de leitura. E eu tenho meu journal, que atualmente eu uso cadernos fininhos da Papelaria Algodão Doce, porque sou parceira da loja, então eu recebi vários caderninhos e aí fui usando. Mas agora, para o próximo ano, eu vou usar um caderno da Nuvens Papel para fazer o journal, porque eu quero fazer um journal meio artístico, assim. Então, quero fazer colagem, pintar umas coisas, quero inventar umas modas. Então, já comprei um caderno com uma folha mais grossa por conta disso. Mas eu acho que atualmente é isso que eu tenho de caderno. Aí no ano que vem, se tudo der certo, eu vou usar o planner lunar da Sônia Rondon, que ela me mandou esse ano, e eu ainda não comecei a usar. E eu quero usar porque eu preciso conseguir monitorar o meu ciclo, porque é importante para mim, porque eu tenho alguma coisa de pré-menstrual, assim, que é importante para me monitorar, assim. Então eu preciso fazer isso, assim, uma questão de saúde, e eu vou tentar usar o planner lunar. Não sei se eu vou me adaptar, vai ser a primeira vez que eu vou usar. Mas em termos de caderno é isso. Para 2021 vai ficar o bujo, um caderno de diário e arte e tudo mais. O diário de leitura que eu vou manter o mesmo e um caderno de leitura que eu vou deixar exclusivo para leitura, só para fazer umas páginas mais diferentes que não tem no diário de leitura, porque eu gosto de fazer, gente. Eu gosto de ter vários cadernos. Tudo isso eu poderia fazer em um único caderno, mas eu adoro ter vários cadernos, várias coisas, inventar moda. Eu gosto, é curtição para mim. Então, eu tenho um monte de coisa hoje porque é prazer mesmo. Ai, Flora, eu acho que é isso, assim, a gente, né, tá quase dando o Instagram que ele corta, né, então eu acho legal a gente Uhum. já ir despedindo.
Queria te agradecer por prontamente, né, aceitar, assim, estar aqui falando. De novo falar, né, agradecer de verdade, porque você para mim é uma pessoa muito especial, assim que eu comprei o Bujo, a primeira referência foi a sua, porque primeiro eu olhei, as páginas e aí eu fui seguindo à medida que eu fui me identificando, né, com as pessoas, assim. E aí, assim, é muito legal estar podendo conversar com você agora, nesse momento, assim, e e é isso, assim, queria te agradecer. Quem não conhece, né, segue ela no Bujoterapia. E além do Bullet Journal, a Flora tem muita coisa de leitura, né? Então tem perfis, por exemplo, no Scoob, que dá para acompanhar. Ela criou um canal no Telegram também, né? De leituras, assim. Então é muito legal a gente perceber esses outros gostos, né? Que as pessoas que usam o Sim. Bullet acabam compartilhando também, né? Uhum, sim. Mas eu acho que é isso, foi muito gostoso. Obrigada pelo convite. Assim, é sempre muito legal saber que de alguma forma uma coisa que eu comecei para mim, assim, sabe? Só para dividir com o mundo, virou uma referência para alguém, né? E hoje em dia virou uma missão muito gostosa minha mesmo compartilhar essa minha visão do Bullet Journal, que é uma visão que é uma coisa para agregar, para ser legal e não para ser uma pressão e uma cobrança, né? Então é legal saber que tem pessoas que estão aí lendo o livro, porque eu acho que é muito interessante esse livro, e curtindo e acompanhando. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu falo pra caramba, eu sei. Então, também, assim, né, sair falando pelos cotovelos, mas obrigada pelo convite, obrigada por quem assistiu também, que ficou aqui esse tempinho com a gente. Foi muito gostoso. E aí, só para avisar, essa live vai ficar gravada, que me perguntaram. Desculpa quem foi falando, eu não conseguia responder. Ou eu prestava atenção na Flora e nas minhas anotações, ou eu respondia a vocês. Eu comecei a tentar acenar para todo mundo, mas não rolou. E aí vai ficar disponível tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. E aí depois, Flora, se você quiser, eu posso te mandar também. Só não sei se você vai conseguir subir também, né, pro seu perfil, se você Não, quiser. pode deixar o seu perfil que eu compartilho o que tá no seu perfil, aí o pessoal vê aqui mesmo, não tem problema. Então tá. E o seu aniversário é na terça-feira? É Oi, isso? meu aniversário é terça-feira, alguém falou isso? Já falou, é a Suzilene aqui já. Agora, 29, nossa, tem um né? monte de mensagem aqui, eu não tinha visto. É dia 8. Então, tá vendo? Você vê como que é Tá a seus chegando. seguidores. Então Obrigada, tá bom, gente, gente. muito bom. Boa tarde pra todo mundo. E amanhã tem live, né? Lá no seu perfil. Você quer falar um pouco? Amanhã tem uma live da leitura coletiva de novembro, que foi um lugar bem longe daqui. Então, quem já leu esse livro, enfim, e tiver interesse, ou quem quiser ler e quiser ouvir a gente falar sobre isso, 4 da tarde lá no meu perfil, a gente vai bater um papo sobre essa leitura. Legal. E quem quiser saber mais, na quinta-feira no YouTube a gente vai continuar a nossa leitura do método Bullet Journal, que a gente tá falando o tempo todo, né? E aí, quem quiser. Então tá bom. Tchauzinho pra você. Tchau, tchau. Agora eu